Foi. Então, quero começar aqui hoje, eu quero fazer uma coisa. Esse texto a gente precisa de minúcia, a gente precisa de entendimento. O que eu estou chamando de entendimento? A gente precisa seguir com o Freud no passo a passo. Porque o Freud, nesse texto, ele nos ensina o que fazer com o sonho na clínica, né? É um texto de transmissão absurdamente didática do Freud, e eu quero que a gente possa trabalhar isso junto. Primeiramente, o Freud vai trabalhar aqui, né, nesse primeiro ponto, ele vai descobrir, né, assim, ele vai trazer com o seu entendimento, deixa eu só colocar aqui mais para a gente compartilhar a janela. O Freud vai falar, né, assim, que ele descobre que esse sonho, né, essa possibilidade de sonho, essa questão que é o sonho, ela é... Ok. O sonho, ele vai ser para Freud, né, assim, uma atividade psíquica organizada. Há uma organização psíquica aqui. Eu preciso... O que é isso, gente? Tem uma coisa nova aqui, ó. Que legal, eu posso marcar. Que legal. Mas eu não quero marcar. Eu quero diminuir essa tela da... Olha, gente, coisinha nova. Parar de não tá nada agora, não. Isso. Bom, então o Freud ele vai entender durante a sua transmissão, né, durante suas pesquisas, que que o sonho ele é um trabalho, né? Ele é um trabalho onírico e psíquico, né? Onírico não, psíquico. E aí ele vai dizer, o Freud vai dizer numa carta Fliss, vou separando aqui a carta para vocês, que ele vai dizer na carta de 27 de setembro de 1895, levando em conta que o sonho de Irma, né? Vamos pegar aqui o sonho em si. O sonho de Irma, ele é de verão de 95. Então, o Freud tem o sonho, né? Nesse sonho, ele descreve esse sonho para o Fliss, que era ali, né, na sua época, o seu analista. Então, ele descreve para o Fliss, dizendo assim: antes de ontem, escreveu ao seu amigo um sonho, me ofereceu a confirmação mais curiosa de que o motivo do sonho é uma realização de desejo. Então, sempre a gente escuta essa máxima, né? O sonho é uma realização de um desejo, o sonho é uma realização de um desejo. Aí você vai lá e fala, mas Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Eu sonhei que eu dei 53 facadas no meu pai. Como é que eu posso acreditar que isso é uma realização de desejo? Que é absurdo. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a nossa carta coringa freudiana, que é o quê? Isso é o Ed. Isso é o Ed. Isso é não sei o que lá, né? Então a gente usa a nossa carta coringa. Mas o Freud vai dizer que há sim uma realização de um desejo, e no final a gente vai entender por que o Freud vai trabalhar desse modo na realização como uma realização de um desejo, né? Pois bem, na primeira parte do texto, né, a parte anterior a essa aqui, do relato preliminar, o Freud vai trabalhar dois pontos do sonho como atividade psíquica, né? Que o primeiro são as concepções populares e as concepções científicas. Então, ele vai dizer, olha, o primeiro ponto aí, ele demarca os métodos clássicos e populares, utilizando a interpretação dos sonhos, né, como uma interpretação premonitória e cultural, né? A gente aqui no Brasil tem isso, né? Assim, sonhou com dente é morte de parente, né? Então vai fazer essa jogadinha significante e ainda vai lançar um parente para a morte. E aí, de repente, seu parente morre, né? Assim, fala, viu? Sonhou com dente, ele morreu. Para constatar. Então, o Freud vai dizer que tem uma configuração, que é uma configuração cultural dessa nossa proposta de sonho, né? Porque o sonho realmente é um trabalho muito, muito, muito enigmático. E depois, de outro lado, né? Por outro lado, a ciência vai dizer, né,
que o sonho não tem significado psicológico, ele vê unicamente como uma produção desorganizada, referente aos estímulos, né? E aí o Freud vai dizer, olha, não é uma produção desorganizada, é uma produção muito organizada, né? É uma produção de próprio, né? Uma produção daquele sujeito que sonha. Então, o sonho, o Freud vai afirmar que, e a gente precisa entender que aqui é a primeira grande obra do Freud, né? O sonho é uma produção de quem sonha, né? De todas as vivências desse sujeito, seja ela qual vivência for, incluindo aquilo que Freud chamou de restos diurnos, né? Normalmente a gente sonha com alguma coisa, algum pedaço daquilo que nos marca no dia anterior, tem grandes chances da gente sonhar com aquilo. Então Freud vai trazer essas duas perspectivas, né? Como objeto e objetivo, né? O significado, como um método da associação livre. Então Freud vai entender que o sonho é uma participação crucial naquilo que a gente chama de associação livre. Certo? Então, quando a gente trabalha com o sonho, o paciente vai relatar o sonho, o Freud vai dizer como que a gente deve atualizar e ficar atento às condições desse sonho. Né? Aqui eu preciso fazer um adendo para a gente poder compreender bem. O texto que a gente tem no português, né? A gente pode até pegar aí, quem tem o livro aí em mãos e fica mais fácil, chama Interpretação dos Sonhos. E não é isso. É interpretação do sonho. É Traum, não Träume. O plural de sonho, sonhos, em alemão não é Traum, é Träume. Então Freud vai elaborar a interpretação do sonho, certo? Levando em consideração também que interpretação é uma pobreza do português, porque Deutung ele significa um esclarecimento popular. Né? Deut significa povo em alemão, do mesmo jeito que é Deutschland, ou seja, país do povo. Né? Então, tudo que tem o prefixo ou o radical Deut em alemão significa esclarecimento. Né? Então, eu quero, por exemplo, o Freud usa muito Bedeutung, que é significação, né? Que é representação, que é para dizer alguma coisa, esclarecer alguma coisa. Né? Então, o Freud vai tomar Traumdeutung como o esclarecimento de um sonho. Né? Esclarecimento do sonho. Esse sonho é sempre o mesmo, não? Freud vai dizer. Porque é o mesmo inconsciente. Freud tem uma parte assim sobre os sonhos lá em 1916, que ele vai dizer, olha, dá para você fazer uma análise inteira pela vida toda de um único sonho seu. Porque ali tem inconsciente o suficiente para que você não precise fazer outra coisa. Né? Como ele usa aqui o relato do sonho de Irma, que é o sonho dele, né? E aí ele vai dizer, olha, esse daqui eu poderia e posso, e ele inclusive usa esse sonho, eu poderia e posso usar esse sonho no resto da vida. O Freud, na sua obra, que tem 700 páginas, né? Interpretação do sonho, ela tem mais de 200 sonhos relatados do Freud. Freud analisa mais de 200 sonhos. E dentro, nem que seja um relatinho, né? Um relato pequeno, e dentro desses 200 sonhos que ele relata, 40 é dele, né? Então ele estava ali numa pegada histórica, trazendo uma questão histórica, ele estava numa pegada de uma autoanálise, né? Porque em 1895, o pai dele morre, né? Em 1895, ele tem a sua maior troca de cartas com o Fliess e começa a ter uma certa ruptura com ele. E aí ele termina o texto, o Traumdeutung, em 1899 e pede para o editor para se arrastar um pouco mais. Ele publica 600 livros e esses 600 livros acaba depois de 8 anos, né? Então, ele vai vender 600 livros em 8 anos. É um texto, então, que vai tomando gosto durante o tempo. Né? Bom, eu vou trazer aqui para vocês uma... Porque eu vou seguindo aqui com vocês nesse ponto aqui. Então, o Freud vai trazer... Daqui tem, gente. Deixa eu ver se aqui tem. A epígrafe, né? Porque nos é muito importante. Eu acho válido a gente começar com a epígrafe. Que ele vai
que ele vai nos ajudar, que aqui eu gostaria que vocês participassem também dessa aula aqui com mais freneticidade. Aqui, ó. Flectere se que eu superos aqueronta movebo. Aqueronta movebo eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, porque é o que o Christian Dunker fala no final dos vídeos, né? Então você vem aqui no aqueronta movebo. Ou seja, você vem aqui na sua construção. O Freud vai dizer, né, a tradução, se não posso dobrar os poderes, os deuses de cima, agitarei o inferno. Aqueronta é o rio que separa o limbo do inferno, não é assim? Então, o que o Freud quer dizer que se o desejo não se apresenta de modo consciente, então nós vamos ter que fazê-lo pelo inconsciente mesmo. Tá? Então, eu acho muito bonito essa parte do Dante, né? Do Inferno do Dante, que isso está no livro do Inferno, é a introdução do livro do Inferno, né? Que ele vai dizer sobre isso, que é isso. Eu vou remover o mundo subterrâneo, né? Eu vou utilizar daquilo que é mais, eu não gosto dessa expressão, mas eu preciso dizer assim, é mais obscuro, né? Obscuro no sentido de não iluminado, né? Obscuro no sentido de que o inconsciente freudiano é um inconsciente que a gente vai começar a entender aqui, é um inconsciente que se pega por poucas coisas, né? Tem uma frase bonita do Lacan, assim, que é o texto do Lacan que chama O Inconsciente Freudiano Nosso, Seminário 11, que ele vai dizer, onticamente o inconsciente é evasivo. Porque para Lacan o inconsciente se pega alguma coisa, né? Assim. E por Freud ele só... E aí no final da aula nós vamos entender por que o sonho é a realização de um desejo. Porque nós estamos falando de inconsciente. Certo? Então eu vou ler algumas partes aqui para a gente poder ter uma certa minúcia, uma certa... a gente restringir, dissecar bem esse texto, porque é um texto curto, né? Quem leu me acompanha, e aí quem não leu, eu indico que faça uma lida. Não é um texto difícil, é uma coisa muito, muito tranquila. E aí eu vou lendo, porque o Freud relata isso aqui, né? Isso aqui é o relato do Freud, e disso aqui ele tira 19 interpretações. Então Freud vai nos dizer assim, é um sonho que a gente precisa esgotar o máximo possível daquilo. Se o paciente fala, tem mais nada disso, e não, só sai, insista. Né? Mas isso aqui. E também nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o tal do umbigo dos sonhos. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Não? Então vamos lá. Um grande salão, muitos convidados que recebemos, entre eles Irma, que imediatamente chamo de lado, como que para responder a sua carta para recriminá-la, e para recriminá-la, por ainda não aceitar a minha solução. Aqui a gente precisa fazer um adendo, porque eu estava tendo uma aula eu estava na aula de alemão semana passada, e a minha professora, e a gente caiu nessa palavra, solução, Lösung. E aí eu perguntei para ela assim, estava no texto lá, né, Lösung, e eu pergunto para ela o que ela disse, e ela diz, é uma solução. Mas não é uma solução qualquer. Pode ser uma solução, né, de solucionar um problema, mas também pode ser uma solução química. Né? Então, usa a mesma palavra para os dois sentidos. E aqui no sonho, eu acho muito bonito o Freud ter usado o Lösung, porque dá os dois sentidos. E o sonho dele está exatamente no conflito entre a solução química, que nós vamos entender da trimetilamina, né? Ou a solução histérica. Né? Então, o sonho do Freud está baseado nesta palavra, Lösung, que é solução. Né? E eu acho bonitinho, que eu fui procurar depois um pouco mais sobre essa palavra, e eu achei uma tradução muito legal. Pode ser solução química ou gambiarra. E eu acho muito interessante, né? Porque a psicanálise é uma espécie de gambiarra para a histeria, né? Para a neurose. É uma espécie de dar você está ali com o fio solto, você vai lá e solda, sabe? Você não vai comprar um fio novo, você vai soldar o fio, né? Que às vezes pode dar um curto-circuito de novo, que eu particularmente chamo de amor, né? O curto-circuito, o amor é um puro curto-circuito que deu errado ali na solda, né? Assim. Então, eu acho interessante essa solução como essa gambiarrinha, né? A gente emenda 2 fios, passa uma fita isolante ali, e aí, de repente, essa fita isolante sai, você está lá na análise para falar, porque eu terminei, etc, etc.
Então, eu acho bonita essa palavra que o Freud usa, né, como solução. Digo a ela, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Aqui tem Freud, né? Aqui tem Freud. E a gente aprendeu lá na nossa primeira aula, né, na aula lá aberta, aula 0, que o Freud era um sujeitinho desse tipo aí mesmo. Ela responde, se você soubesse quantas dores eu sinto agora na garganta, no estômago e no ventre, elas me sufocam. Eu me assusto e olho para ela. Parece pálida e inchada. Penso que talvez eu não esteja reconhecendo algo orgânico. Levo-a até a janela e examino sua garganta. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam uma dentadura artificial. Penso comigo, mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Então ela abre a boca adequadamente e à direita descubro uma grande mancha branca. Em um outro lugar, vejo em estranhas formações crespas que evidentemente tinham como modelo os ossos turbinados do nariz, extensas crostas cinzentas esbranquiçadas. Chamo rapidamente o Dr. M, deve ser Marcel, que repete e confirma o exame. A aparência do Dr. M é muito diferente da de costume. Está muito pálido, manca e o queixo está sem barba. Agora, meu amigo Otto também está ao lado dela. E meu amigo Leopoldo a ausculta através do corpete e diz: ela tem uma área amortecida. Vou ter que aumentar isso aqui, que não estou chegando direito. Amortecida embaixo à esquerda. Ele indica também que uma parte da pele no ombro esquerdo está infiltrada, que algo que, como ele, também consiga sentir, apesar do vestido. M diz, não há dúvidas, é uma infecção, mas não importa, virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. De imediato, também sei qual a origem da infecção. Recentemente, quando ela se sentiu indisposta, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção de um preparado de propileno, ácido propiônico, trimetilamina. Vejo essa fórmula em negrito diante dos meus olhos. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Também é provável que a seringa não estivesse limpa. Então a gente entende que o sonho do Freud é um sonho que ele está exatamente tentando descobrir sobre Irma. A gente precisa voltar um pouquinho, né, para a gente poder dizer exatamente isso aqui. Ó. Ele tinha essa paciente, né, Irma, ela não escuta os seus trabalhos de psicanálise, os seus investimentos psicanalíticos, né, e continua, né, com sintomas somáticos, ou seja, ela perde a angústia, mas a conversão mantém. E aí ele encontra com Otto, que pergunta o estado que ela encontrara, e ele recebe a resposta assim de Otto. Ela está melhor, mas não completamente bem. Então, isso faz com que Freud sinta-se afrontado, né? Ele diz, sei que as palavras do meu amigo Otto, ou o tom em que foram ditas, me irritaram, e ele então vai para casa e escreve o caso. Né? E nessa noite, ele tem esse sonho. Do dia 23 para 24 de julho de 1895, e ele vai em setembro contar esse sonho para o William Fliess. Bom, e ele vai fazer análise. Né? E aí eu gostaria que a gente pudesse dar uma passada aqui, rapidamente, para a gente poder entender. O meu intuito disso é a gente poder não permitir que os sonhos escapem. Né? Que a gente possa permitir que os sonhos escapem às nossas escutas. Certo? Eu gostaria de saber se por aqui está tudo tranquilo ainda, né? Está tudo tranquilo para vocês. Se não estiver, fique à vontade de fazer perguntas. O salão, muitos convidados que recebemos. Passamos aquele verão em Bellevue, numa casa isolada de colina, né? Então Freud vai dizer que ele tinha passado aquele verão, que ele tinha feito aquele verão no salão. Então aquele salão explica a construção do sonho sobre aquilo. Né? Então o que o Freud está querendo dizer é que sempre haverá alguma coisa de uma certa vivência, de uma certa experiência, sendo ela boa ou não. Né?
Então ele diz: meu sonho antecipa essa situação, é o aniversário da minha esposa. E muitas dessas pessoas, inclusive irmãs, são recebidas por nós como convidados no grande salão. Né? Então veja bem, eu vou até abrir aqui, porque o meu aqui do tablet ele está com algumas anotações. Eu vacilei por não ter passado ele para ele. Faltando uma página 133. 133. E aí, bom, ele vai então dizer isso. E é interessante, né, assim, que na parte que ele diz, recrimino Irma por não ter aceitado a minha solução, digo, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua, o Freud vai nos causar aqui a primeira advertência. Né? Ele diz, eu poderia ter lhe dito o mesmo em estado de vigília, ou talvez até tenha dito, ou seja, isso aqui não é problema não, xingar ela não é problema não. O negócio é que na época eu acreditava erroneamente, como vinha a reconhecer mais tarde, que minha tarefa se esgotava com a comunicação dos sentidos ocultos dos sintomas do paciente. Se este aceitava ou não essa solução, da qual dependia o êxito do tratamento, não era mais responsabilidade minha. Né? Então ele diz, se a culpa for da própria Irma, a culpa não pode ser minha. A intenção do sonho deveria ser buscada nessa direção, ou seja, o que o Freud me parece estar causando uma advertência aqui, é para dizer, olha, se você chegar e falar para o paciente o que está acontecendo, isso vai adiantar muita coisa, não. Isso é um problema da sua... que você está querendo, sei lá, isso ou aquilo. Isso não vai fazer com que o paciente suma a sua angústia. O saber tem um lugar, né? Mas o saber tem um lugar de tomada de consciência, né? É por isso que eu falo que a gente sempre trabalha com a consciência, não com o inconsciente, porque a gente quer trabalhar exatamente com a tomada da consciência, com aquilo que é relativamente inconsciente, mas você ter uma consciência daquilo não faz você melhorar, não, né? Parar de ter seus trabalhos somáticos, os seus sintomas, as suas questões. O que nós precisamos fazer é aprofundar no saber. Né? Eu estava lembrando esses dias para trás, e o que eu estou chamando de aprofundar no saber, é que o sintoma, né, que a gente precisa fazer um adendo aqui, só para a gente poder entender o que é o sintoma é o compromisso que o sujeito tem em suas relações. Né? Eu tenho um paciente assim, que ele diz, já brincou de verdade ou consequência? Uma paciente, ela falou, já brincou de verdade ou consequência? Eu falei, sim, mas qual que é a sua verdade ou consequência? E ela vai me dizer de uma brincadeira que não tinha verdades, né? Era só consequência. Então, isso demonstra que, em alguma medida, isso retorna como sintoma. Né? Assim, a minha brincadeira que eu venho dizer sobre ela é aquilo que eu tenho um compromisso com as consequências, não com a verdade. Né? Então, esse sujeito está me dizendo, no caso dela, ela me disse que ela tem um compromisso com o gozo, né? Com o resto, com o resultado, que a verdade não precisa existir, só precisa existir a consequência. Então, se eu chego para ela e digo, olha, isso daí que você está me dizendo é porque não existe verdades para você, por isso que você está gozando. Não vai adiantar nada para ela. O negócio é fazê-la com que ela possa tomar consciência, inclusive entender por que no jogo que ela joga e que ela leva para análise, não há verdades, só há consequências. O que é uma consequência? O que esse jogo apresenta? Quais consequências você teve nesse jogo? Me conta sobre esse jogo. Percebe? Então, o que Freud me parece que na época eu acreditava erroneamente é que minha tarefa se esgotava com a comunicação do sentido oculto dos sintomas. Isso é erroneamente. Né? Isso é errado. Não há uma possibilidade. Eu sempre digo esta frase. Eu assisto, eu adoro Masterchef. Sabe? Adoro Masterchef. Eu assisto Masterchef todas as vezes que passa. Vai começar agora dia 28, inclusive o novo, 10 anos. Eu sei muitas receitas de cabeça. Isso não me faz um cozinheiro. Mas está longe de fazer. Entende? Ou seja, saber eu tenho. Mas alguma coisa me impede de ter esse feeling, né? De ser um cozinheiro. E aí ele faz essa pergunta. Veja bem, se a culpa for da própria Irma, a culpa não pode ser minha.
A intenção do sonho deveria ser buscada nessa direção, e é uma pergunta que a gente precisa fazer no sonho. Qual é a intenção? O que é que a gente propõe como interpretação para esse sonho? O que a gente escuta desse sonho? Esse sonho tem interesse a quê? E aí a gente precisa fazer essa pergunta para o paciente, né? Mas você acredita que isso que você está trazendo como sonho, ele tem qual intuito? Qual é a intenção de você ter sonhado isso? O que isso te propõe, te realiza? Onde é que estão as questões, né? Então a gente precisa trazer isso. E aí o Freud vai dizer, as queixas, né, da dor de garganta, do ventre e do estômago, elas a oprimem, né? O Freud vai trabalhar aqui as dores de gargantas, as dores do estômago faziam parte do complexo de sintomas da minha paciente, mas não eram proeminentes. Elas queixavam de sensações de náusea e repulso. Dor de garganta e no ventre é constrição na garganta, quase não importável em caso. E aí ele vai trabalhar isso aqui, que as dores de garganta e no estômago, né? Há uma paciente que ele atende, né? Ele vai dizer um pouco mais para baixo, que ele atende, que faz ele lembrar dessa, faz ele acreditar que era referente a essa dor de garganta. A dor do estômago era de uma governanta dele, né? Que ele não diz aqui, mas ele vai dizer em outro texto, que era uma governanta dele que fez ele lembrar da Irma, né? Assim, que era uma governanta que era uma pessoa que tinha muitos problemas estomacais e tinha muitos problemas em escutar, né? Assim, achava que sabia tudo. E no ventre, a esposa dele, Marta, estava grávida, né? Então, ele vai acreditar que tinha um investimento ali nesse sonho. Então, as queixas de Irma são queixas nos quais ele ficou marcado inconscientemente. Então, se alguém aparece com alguma coisa, é dizer, o que isso te lembra, né? Mas aí você está dizendo aí desse sonho, mas o que esse sonho te lembra? E aí a gente fazer uso desse significado, de tentar fazer, né, as queixas, essa frase aqui é um significante, né? Elas a oprimem. Né? Então, o que te oprime? O que isso te representa? Isso daqui, gente, é um texto para dizer, olha, você pode ficar bastante tempo nesse sonho, né? Atendendo essas pessoas com bastante tempo nos sonhos. Ele vai dizer, né? Ela parece pálida e inchada. Minha paciente sempre teve uma aparência corada. Suponho que aqui ela representa outra coisa. Tá? Mas ele não vai dizer exatamente o que ela representa. Ele vai trabalhar aqui com levo para examinar a garganta, que ele vai lembrar de outra paciente, né? O procedimento que ele vai dizer que o procedimento no sonho me lembra um exame realizado há algum tempo numa preceptora, a princípio ter a impressão de bela juvenil, que no momento de abrir a boca procurou esconder a dentadura, que foi também o que ele disse, né? Que teve no sonho, que era como uma pessoa jovem pode ter vergonha de abrir a boca, com esse receio de ter dentadura. Certo? Bom, mas aí a gente precisa, eu quero seguir aqui, que ele vai dizer que esta pessoa pálida é o personagem do Dr. M, que é um personagem que eu não entendi quem é de fato. Não, ele não exemplifica, ele não diz quem é, mas esse Dr. M é Otto e Leopold, e eles juntos, né? Assim, eu faço essa interpretação de que o Dr. M é um sujeito, é um Freud ali, né? Que é um sujeito que está magrinho, que é um sujeito que está fazendo algumas interpretações equivocadas, que é uma apresentação, para mim, uma apresentação do próprio Freud, né? No seu sonho, né? Então, ele vai dizer aqui, né? Irma tem a sua amiga, que ele vai fazer uma interpretação de sua amiga aqui, dessa uma outra amiga dele, e que ele vai trazer essas características delas. Eu quero passar um pouco, porque eu acho que a gente vai ficar um pouco também mais tempo na frase, né? O que vejo na garganta? Uma mancha branca e os seus ossos turbinados cobertos de crostas. Isso aqui para mim é genial, porque ele vai falar do seu passado com a cocaína, né? Do seu passado com a cocaína, inclusive da sua própria saúde. O Freud vai dizer aqui da sua própria saúde, né? Ele fala mancha branca, lembra de difterite, né? E, portanto, a amiga de Irma, mas também a doença grave da minha filha mais velha, que é a Margarete, conhece? Ele vai falar o nome dela aqui para frente depois.
que há quase 2 anos, todo o susto daqueles tempos difíceis, que ela quase morreu disso. Né? As crotas na cavidades nasais me fazem recordar uma preocupação com a minha própria saúde, que ele, inclusive, em certa maneira, ele vai conhecer o Flies por essa questão, né? Porque o Flies era otorrino, então ele vai conhecer o Flies por essa problemática na saúde nasal dele. Né? Na época eu fazia uso frequente de cocaína para suprimir inchações nasais incômodas. E poucos dias antes eu tinha ouvido de uma paciente que seguia o meu exemplo desenvolver uma necrose extensa na membrana mucosa nasal. Provavelmente estava cheirando e bebendo e bocejando cocaína com um pedaço de vidro, né? Porque ele cheirava muito. E aí essa paciente começou a queimar o trato nasal dela. Né? A recomendação da cocaína que eu fizer em 1884 me trouxe repreensões graves. Um amigo querido, falecido em 95, naquele mesmo ano, havia acelerado sua morte por abuso da droga. Né? Então aqui está mostrando um Freud que erra no diagnóstico, erra nas indicações. Né? E esse amigo querido dele morre. Ele chama rapidamente o Dr. M e repete o exame. Né? Esse rapidamente é chamativo bastante para exigir uma explicação especial. Né? Lembra-me de uma triste vivência médica. Né? Então, que ele vai contar a sua experiência de uma intoxicação. E aí esse urgente, esse rapidamente, traz a ideia de uma urgência. O Dr. M está pálido, sem barba no queixo e manca. É correto que sua aparência ruim provoca frequente a preocupação dos amigos. 2 outros traços que devem permanecer a outra pessoa. Vem à mente o meu irmão mais velho. Inclusive, algumas pessoas não estavam aqui no módulo 1, esse irmão mais velho, muitas más línguas dizem que esse irmão mais velho é de fato o pai do Freud. Né? Não o Joseph. Que o filho do Joseph, né, porque o Joseph casa, é viúvo, se casa de novo com uma mulher 25 anos mais nova. Este filho que tinha 25 anos, as más línguas dizem que este filho transou com Marta. Marta, não, Marta é do Freud, é do Freud. Amélia, com Amélia, e aí o Freud nasceu. Então, este homem mais velho, acho que é Filipe o nome dele, este irmão mais velho, ele é a figura paterna por um tempo para Freud. Né? O Freud, inclusive, investe psiquicamente nesse irmão, depois que o pai toma aquela frase que o Freud estava pequenininho, e aí o pai estava andando na rua, e alguém passa e fala, atravessa a rua, judeu. E aí ele vai e atravessa a rua. E aí ele vê o pai dele muito frouxo, ele começa a perder a figura desse pai grandioso e começa a investir no irmão, que as más línguas vão dizer que era de fato o pai biológico, né? Que o homem lá não tinha tempo suficiente, não tinha mais atividade. Meu amigo Otto está agora ao lado da paciente, meu amigo Leopold a examina e indica um amortecimento embaixo à esquerda. Meu amigo Leopold, aqui a gente precisa dar uma ida um pouco à frente, né? Meu amigo Leopold também é médico e um parente de Otto. Os dois haviam se especializado na mesma área, por isso o destino os transformou em concorrentes, que sempre são comparados um com o outro. Ambos foram meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava uma enfermaria para crianças doenças nervosas. Cenas como a reproduzida no sonho ocorriam ali com frequência. Enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com Otto, o Leopold examinava a criança mais uma vez e fazia uma contribuição inesperada para o diagnóstico. Então, novamente, um momento de vida que Freud passou neste sonho específico. Né? Quando no sonho contraponho Otto ao cuidado de Leopold, faço isso aparentemente para dar destaque a Leopold. Trata-se de uma comparação semelhante à feita acima entre o paciente desobediente Irma e a sua amiga, considerada mais inteligente. Percebo agora que também um dos trilhos pelos quais a associação de ideias avança no sonho a criança doente na instituição infantil. O amortecimento embaixo à esquerda me passa a impressão de corresponder em todos os detalhes a um caso específico no qual Leopold me surpreendeu com a sua meticulosidade. Tenho também uma noção vaga de uma afecção metastática, mas poderia ser também uma referência a paciente.
que eu preferia ter no lugar de Irma, pois, pelo que eu consigo ver, essa senhora imita uma tuberculose. Então ele vai, né, seguindo desse modo, para a gente poder entender que isso traz a vida do Freud, né? Então, uma vida particular. E é interessante que o Freud vem trazer esse sonho para nos colocar, né? Assim, depois a gente pode estar fazendo essa pergunta, se é um sonho, se ele já tinha conhecimento disso anteriormente, né? Se tudo isso fazia parte, já estava ali no conhecimento do Freud, ou se ele foi a partir do método de investigação, método de associação, se ele foi fazendo essas associações. Porque para o sonho, né, para a gente entender, o sonho ele é puramente inconsciente. Não há informações pré-conscientes no sonho, senão os resultados diurnos, né? Ou seja, o passado, o sonho que acontece, a gente lembra, né? Porque a gente sonha toda noite, mas não lembra sempre. Aquilo que é lembrado do sonho, ele é puramente inconsciente, exceto as partes nos quais as figurações do dia anterior aparecem, porque essa daí já é resultados de uma pré-consciência, né? Então, o sonho ele é puramente inconsciente. Né? E é interessante que a gente fica se perguntando, né? Para a gente poder entender que uma frase do Otto cria-se em Freud um sonho, cria-se em Freud uma perspectiva de escrever sobre o caso para saber se ele estava errado, e o inconsciente dele deu o resultado para ele, né? Deu uma resposta para ele. E é por isso que a gente precisa perguntar qual é o intuito desse sonho. Né? Aí ele vai falar sobre apesar do vestido. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Apesar do vestido, isso nada mais é do que uma interpolação. Naturalmente, as crianças estavam despidas, né? Ou seja, novamente ele falando sobre a enfermaria, que ele trabalhou. O doutor M diz, é uma infecção, isso não importa, virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. E aí ele vai fazer aqui, né? Se eu encontrei na paciente, foi uma difterite local. Lembro-me na época da doença da minha filha, de uma discussão sobre difterite e difteria. Esta é uma infecção geral que procede da difterite local. Leopold comprova a existência da infecção geral mediante amortecimento, que me faz pensar também em focos metastáticos. Acredito, porém, que esse tipo de metástase não ocorre na difteria. Faz-me pensar em uma piemia. Isso aqui é o Freud fazendo uma coisa que não importa. E aqui é interessante, não importa. É um consolo. Eu começo a pensar se não era isso, né? Porque o Freud vai dizer, o conteúdo da última parte do sonho foi que as dores da paciente são resultados de uma grave afecção orgânica. Suspeito que, com isso, quero apenas afastar a culpa de mim. E aí a gente começa a entender aquela pergunta que Freud faz. Qual é o intuito? Será que foi somente afastar que aquilo que acontece com Irma não foi culpa dele? Né? E aí ele diz, sinto-me envergonhado por ter inventado uma doença tão grave para a Irma apenas para me inocentar. Ou seja, ele conhece e ele entende que o inconsciente vai atravessar aqui uma ideia, né, de que ele faz todo esse processo para dizer que ele não tem culpa. Mas o Freud não sustenta e não está muito interessado, né, em manter somente isso aqui. Ele fala, parece tão cruel, preciso, portanto, da certeza de um final feliz. E parece-me uma boa escolha ter colocado o consolo justamente na boca do Dr. M. Né? Nisso, porém, elevo-me acima do sonho, o que precisa ser explicado. Mas por que esse consolo é tão insensato? Né? Gente, eu vou pular aqui até a página que nos interessa, que é a 143. Que é a conclusão. Porque aí a gente vai concluir e vai bater um papo sobre isso aqui. Concluir agora a interpretação do sonho. A interpretação do sonho. Isso é o nome do texto. Né? Durante esse trabalho, empenhei-me em afastar todas as ideias que seriam provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e o pensamento onírico, escondidos por trás deste. Enquanto isso, compreendi também o sentido dos sonhos.
Né? Outra coisa aqui que a gente precisa colocar aspas. Né? Notei uma intenção realizada pelo sonho, que deve ter sido a motivação do sonhado. E aqui é uma frase que a gente precisa deixar muito claro. O sonho realiza alguns desejos que haviam sido despertados pelos eventos da noite anterior. Então, o sonho específico de Irma nos coloca a entender que há algo, quando há algo de um certo incômodo, uma certa angústia na noite anterior, no dia anterior, possivelmente vamos nos deparar com aquilo de modo inconsciente. Tá? E ele diz: o resultado do sonho é que eu não sou culpado pelas dores persistentes de Irma, que o culpado é Otto. Né? A absorção, a observação dele sobre a cura incompleta de Irma me aborreceu. O sonho me vinga, devolvendo a acusação a ele. O sonho me exime da responsabilidade do estado de Irma, explicando por outros fatores. E aí vem a frase: o sonho representa determinado estado de coisas da forma como eu o desejo. Seu conteúdo é, portanto, uma realização de desejo. Sua motivação é o desejo. E por fim, ele vai dizer aqui, né? Por fim, ele vai dizer aqui que. Cadê? Vamos voltar daqui a pouco, mas é só para. Se aplicarmos o método da interpretação dos sonhos aqui apresentado, descobriremos que o sonho tem realmente um sentido e que de que maneira nenhuma é a expressão de uma atividade cerebral fragmentada, como querem os estudiosos. Após completar o trabalho de interpretação, percebemos que o sonho é a realização de um desejo, certo? Vamos levar em consideração que o Freud vai trabalhar aqui a realização de um desejo, não é do desejo especificamente, é de algo no qual o sujeito há ali em sua rememoração do dia anterior, daquilo que o sujeito está vivendo, certo? Mas eu preciso também elaborar algumas questões aqui com vocês, que é isso. Eu gostaria que a gente pudesse fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar juntos aqui. Quando Freud diz que o inconsciente, o sonho, é a interpretação do desejo, o que vocês escutam disso? Eu acredito que tem a ver também com a questão do que a gente pode fazer ou não, né? E somos barrados pela cultura, então a gente está inserido aí, tem normas e regras que temos que seguir. E algumas coisas que gostamos, desejamos, bem íntima, nem sempre a gente pode pôr em prática. Então, pode ser que um ponto que aquilo ali se torne angustiante para o sujeito, ele vem esvaziar isso através do sonho. O que vocês acham disso que o Yuri está dizendo? Hum? É, eu acho que faz sentido, mas eu também lembrei de algo que você disse no final da última aula. Não lembro exatamente, mas você disse que já era a introdução para a aula de hoje. Que se é a realização de um desejo inconsciente, se no sonho foi realizado, o desejo praticamente já foi, aspas, atendido, né? Exatamente. Quando a gente percebe, escuta, né, que o sonho é uma realização de um desejo, qual é o desejo? O Freud vai dizer que há sempre um desejo no inconsciente, né? Mas, Marcel, eu sonhei, vou dizer de novo, eu sonhei que eu esfaqueei papai. Né? Não é possível que eu desejo isso. Não, não se trata disso. Isso foi aquilo que você lembrou. Mas aquilo que você lembrou já está ultrapassado para o seu inconsciente. Porque quando você acorda, né, o seu inconsciente já está trabalhando em outra coisa. O seu inconsciente não para enquanto você para. Então, quando você escuta a frase, o inconsciente, o sonho é a realização de um desejo inconsciente, é porque o inconsciente não para. Então, a gente está aqui, o inconsciente já está aqui.
Aquele desejo que a gente está tentando elaborar na análise é para que aquilo faça, como diz Freud, sentido para que eu possa tomar consciência daquilo. Mas não serve para o inconsciente, não serve para mais nada. Por isso que eu insisto em dizer que nós trabalhamos com a consciência. Porque o inconsciente continuará se expressando de modo precário, para a consciência precária, né? Mas ele continuará se expressando. E é interessante que depois vocês pegam ali o escrito do Freud e vocês vão... Né? Eu não vou voltar aqui, mas vou ver se eu consigo voltar aqui no tablet. Opa, agora que eu não volto mesmo. Aqui, ó. O Freud vai trabalhar nesse tem algumas coisas que o sonho eles vão passar por despercebido. Né? E aí você precisa, na análise, perguntar o que isso significa, o que é isso, o que é aquilo, né? Assim, vai destrinchando aquele sonho. Porque quando chegaremos, né, assim, quando a gente expressa muito sonho, chegaremos em um lugar que não há uma saída, que não há um sentido. Né? Porque o que a gente vai fazer no sonho é tentar dar um sentido para esse sonho, né? E a gente não tem que ficar apegado ao sentido crucial da coisa, o sentido bonito da coisa. A coisa tem sentido e pronto. Não. O inconsciente é, como diz o Lacan, é o sem sentido. Né? O inconsciente é o sem sentido. E o umbigo dos sonhos, o Freud vai dizer, que aquilo no qual não tem resposta é o umbigo dos sonhos. É o mais inconsciente que a gente consegue chegar. Que é algo no qual nós temos uma propriedade que a gente vai repetir incansavelmente de modo lacaniano, que é o real. O Lacan tira o real do umbigo dos sonhos, que é algo no qual não se traduz, não se faz uma tradução. Então, o seu sonho vai ter um vaso de flor, eu sempre dou esse exemplo, o vaso de flor no fundo da sala, no qual você está brigando com seu irmão e transando com alguém, que aquilo lá é o umbigo do sonho. Aquilo lá tem o seu enigma inconsciente. Porque tudo que você está sonhando já é consciente. Já é um trabalho onírico consciente. Não é inconsciente mais. Né? O Guilherme acordou e sonhou com X. Pelo simples fato dele lembrar do seu sonho, e vou lá anotar de manhã. Acordei e lembro do sonho se vívido e estou anotando. Aquilo já é um ato consciente. Já não é mais, a gente já não está falando mais do inconsciente. A gente fala do inconsciente quando o Guilherme sonhando que ele atropelou alguma pessoa, no carro de trás ele não sabe quem está. Ali o inconsciente está. Porque não transmitiu para a consciência. E aí quando eu pergunto Guilherme, mas Guilherme, quem que está no carro de trás, Guilherme? Não lembra, Márcio. E começa um mal-estar, porque ele não consegue dar sentido, não consegue saber. Aquilo ali está no inconsciente. Ali o inconsciente se demonstra. Né? Que é como? Como não traduzível. Diga, Yuri. Ô, Marcelo, então aqueles sonhos pirotécnicos que não tem sentido real nenhum, é o inconsciente ali na sua forma mais pura. Sentido ele vai ter, né? Porque nós vamos dar interpretação para ele. Nós vamos tentar trazer a palavra para ver se emite alguma coisa para além daquilo que o sonho já está transformado. Né? Porque o que o Freud vai dizer é isso, dê palavra para o afeto que está tudo bem. Né? O processo analítico é isso. Você tem que dar palavra para o afeto. O que é dar palavra para o afeto? É ligar a ideia ao afeto para que a angústia vá embora. Né? O trabalho analítico é esse. É você dar sentido, significa você dar um lugar. É por isso que eu, particularmente, tenho um pouco de ranço da tal da clínica do real. A clínica do real é a clínica do sem sentido. Então você vai sempre estar angustiado. Porque se você não der sentido, você não está ligando a ideia ao afeto. Então você só está falando, soltando palavras ao vento. Né? Como diz o caminho das Índias. Não há uma solução, se a gente pode dizer assim. Porque o real não é aquilo que não é, né, aquilo que não se escreve. Como é? Não se cessa de não se escrever. Ou seja, ele não tem nenhuma borda. Tem nenhuma borda, não tem corpo. Não.
É isso, porque o corpo é feito de borda, palavra imaginária. Então, quando a gente escuta, né, Yuri, aqueles sonhos malucos e a gente percebe que o sonho maluco, a gente dá uma tradução para aquele sonho maluco, a gente está dando um sentido para o sonho maluco. Né? Então, que o sonho maluco permaneça tendo e te dando um sentido, porque eu acredito particularmente que a análise ela é uma funcionalidade de dar lugar, palavra e sentido para algumas coisas. Né? Então a gente precisa disso. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é isso aqui, ó, que o Freud vai dizer. As dores de Irma não são responsabilidade minha, pois são de natureza orgânica e não podem ser curadas mediante um tratamento psíquico. Isso aqui a gente precisa ficar muito, muito, muito de orelha em pé. Eu já falei isso inúmeras vezes. Gente, se tem pessoas que te procuram, sobretudo com depressão, dizem, eu tenho depressão. A pessoa tem depressão. E aí? Ela te procura? A gente precisa ficar muito atento a uma coisa. De onde vem essa depressão? O que é esta depressão? A gente precisa investigar porque biológico também causa depressão. Por exemplo, hipotireoidismo. Aí a pessoa está lá 2 anos fazendo análise, ela não vai curar. Por quê? Porque as dores desse paciente não são responsabilidades do analista, pois são de natureza orgânica e não podem ser curadas mediante um tratamento psíquico. Então, uma pessoa com hipotireoidismo, ela não cura da depressão se ela não tomar medicação. Certo? Então, hipotireoidismo é uma das grandes causas da depressão atualmente. E a gente está achando que tudo é psíquico. Não, não, tem alguma coisa que é puramente orgânico. Então, eu oriento para vocês. Tem alguém que está trabalhando com, né? O paciente chegou e tem depressão. Oriente esse paciente. Qual foi a última vez que você foi no clínico geral? Eu, particularmente, explico, inclusive, esse tipo de coisa, quando um paciente de depressão me aparece. Se eu não tem muito tempo, não sei, na verdade tem tempo, não sei, nunca fiz exame, check-up, procura um médico. Procura um médico. Né? A gente vai trabalhando nessas questões, mas procura um médico. Isso eu estou me resguardando. Porque se daqui 2 anos ele descobrir que ele tem 5 anos que ele tem hipotireoidismo, ele tem todo o direito de requerer o dinheiro de volta. Porque se ele foi por causa de depressão, o juiz vai entender que é por causa da depressão que você tem que tratar. Se era um tratamento médico, se ele não é médico, ele vai te processar. Então, depressão, algumas doenças assim somáticas, eu lembro muito bem, gente, muito bem. De uma vez eu estava na faculdade e aí eu assim, empolgadíssimo com a psicopatologia, fui atender uma pessoa esquizofrênica, uma mulher, e ela se coçava inteiro, eu me falava, eu estou todo coçando, eu coço o tempo todo, e eu pensando assim, gente, ela está com alucinação sinestésica, sabe? A pele dela tá brotando alucinação e não sei o que. Aí eu fui para minha professora e falei assim, professora, ela tá tendo alucinação. A professora falou assim, compra um sabonete neutro para ela. Ela tá com alergia. Eu falei, não é possível. Comprei o sabonete neutro e ela nunca mais coçou. Ela tá com alergia. Então vai a gente psicologizar tudo, inferniza a nossa clínica. Então, para que a gente possa entender que há algumas coisas não são da nossa conta, não. Tá? Não são da nossa conta. Então, o sonho, a gente voltando lá, o sonho, ele é uma realização de desejo na condição de que ele já realizou o desejo inconsciente. Como? Você lembrou. Tá? Você lembra. Se você lembrou disso, quer dizer que alguma coisa do seu inconsciente foi inserido, foi investido, foi colocado aí, né? E você responde a essa demanda do inconsciente, a esse investimento do inconsciente, como uma realização. O inconsciente deseja. Como ele se realiza? Na consciência. Isso é basilar para Freud. O inconsciente sempre haverá desejo. Como que esse desejo se realiza? Chegando na consciência. Se o sonho chegar lá, é a realização. Diga, Yuri. Uma outra dúvida, eu não sei se isso é meio tosco, mas já que a gente está falando de sonho, uma pessoa que tem sonambulismo,
E isso é o quê? É o corpo também agindo junto? Uhum. O sonambulismo é muito mais uma resposta neurológica do que psíquica, né? O que acontece é que quando a gente dorme, nós demoramos cerca de 2 horas para chegar no sono REM, né? E quando a gente chega nesse sono REM, o cerebelo dorme. Então, o cerebelo dorme cerca de 2 horas depois que o cérebro dormiu. Por isso que quando a gente está dormindo lá, e de repente você está sonhando, você vai tropeçar, você tropeçou no sonho e você tropeça na verdade, é um resultado de informação do cérebro para o cerebelo que ainda não dormiu. Então, há uma possibilidade de um sonâmbulo estar sonhando, porém o cerebelo não dorme. Então, o corpo reage como se ele tivesse acordado. Então, isso é muito mais uma resposta neurológica do que psíquica. Ana? Marcel, quando você fala assim sobre dar o sentido para o sonho, quando o sujeito sonha, por exemplo, numa situação de discussão, e aí você lembra, né, do sonho completo, mas você não consegue enxergar o rosto daquele sujeito, isso já não tem um sentido próprio? Qual o sentido que você diz assim? Qual o sentido próprio? No sentido de, tipo, uma situação ocorrida e aí esse sujeito é realmente alguém que, né, não sei, de um histórico aí, de uma situação que já ocorreu com aquela pessoa? Sim, mas aí quando você diz de não lembrar do rosto, Ou no sentido de assim, tem esse recorte porque talvez é uma situação muito agressiva, né, para aquele sujeito que sonha. mas só para ver se eu entendi, Ana, você está dizendo sobre dar sentido para a cena, para aquela pessoa específica que não lembra do rosto. Qual é o ponto para você aí que você está querendo saber sobre a interpretação? Sobre o sentido, na verdade. No sentido de, por exemplo, não uma discussão, vamos colocar uma questão de abuso, por exemplo. E aí a pessoa ela consegue ter consciência de que ela foi abusada, mas ela não vê o rosto daquele sujeito, porque o sujeito pode ser alguém que seja muito pesado assim para a consciência. É isso mesmo. A gente precisa saber da cena e saber dos atores. Uhum. Quando a cena está posta, vamos trazer a cena de um abuso, né? A gente tentar decifrar a cena e depois decifrar os atores. Uhum. E quando chega num ator no qual o sujeito não sabe, não lembra do rosto, ali nós temos um bico. Uhum. Ali tem uma coisa no qual a consciência recalcou. O que é o bico? O recalque funciona como um modo de impedir que a pré-consciência invista, né? Então, o que ele está dizendo é que isso daqui vai causar desprazer demais. Sim. Então, pode todo o corpo, pode toda a imagem, mas não o rosto. Uhum. O rosto. Ou seja, o sujeito não vai saber qual é o desejo do inconsciente, embora o inconsciente tenha se realizado, né? A gente não consegue traduzir. E aí, o que a gente vai dizer? Quais marcas que esse corpo tem? Como é que esse corpo era? Era uma pessoa negra, uma pessoa branca, era um asiático? Sabe? A gente vai tentar decifrar com aquilo de mensagem que tem. Não para concluir quem é, né? Mas para abrir uma possibilidade daquele sujeito poder dizer mais sobre aquele sonho para que ele se angustie menos. Né? Porque você sonhar que você foi abusado por alguém que não tem rosto deve ser angustiante por uma desgraça. Só que a gente vai ter que abrir mais esse ano, né? Essa cena, ampliar essa cena, para que o sujeito possa se sentir menos carregado, né? Porque é uma coisa terrível, assim. Eu sonhei com algo, mas eu não sei quem é. Eu não sei quem é por quê? Porque eu não quero. Aí vem aquela coisa, né? Porque eu gosto, porque eu tô gostando, né? Que vai falar, não, eu gostei então no meu sonho. Não se trata de gostar ou não gostar. O inconsciente está querendo saber disso, não. Quem quer saber sobre o gostar e não gostar, o prazer e o desprazer é a consciência. O inconsciente, ele está ligando, né? Eleja objetos e satisfaça. Qual é o objeto não me interessa. Quem elege o objeto é a consciência. Então, a gente precisa entender nessa perspectiva, de ampliar a cena para que a gente possa não causar o constrangimento de, então quer dizer que é o seu pai que está, é o seu irmão, é a sua prima. Não é nesse sentido, mas no sentido de tentar esclarecer e abrir mais uma possibilidade de sujeito se afetar, né?
Esse sujeito está afetado. Sim. E aí diz, mas o que representa essa pessoa? Ah, eu desconfio que seja tal pessoa. Me conta sobre essa tal pessoa. Sim. E isso não deixa de dar mais sentido, né? O Lacan tem uma frase no Seminário 3 que ele vai fazer a brincadeira do neologismo, né, do significante, au passant. É sem sentido ao passo do sentido. Tchau, Guilherme. Depois a gente conversa. O sentido da coisa, ela vem ao passo do sem sentido. O que é o sem sentido? É o real. Né? É aquilo que não se escreve. Então, haverá uma possibilidade de nos aproximarmos do sentido da coisa somente quando esse sentido não existir. Né? Sim. Então, o que o Freud vai nos apontar e nos oferecer é que esta realização de um desejo não é, e isso precisa ficar muito claro, porque a gente não pode deixar muito claro de que o inconsciente, a realização, o sonho, a realização de um desejo, é um desejo inconsciente. Então, se você acordar com uma tragédia no sonho, assim, tá acontecendo essa tragédia no Rio Grande do Sul, né, assim, isso é muito fácil a gente sonhar com isso. Porque a gente está sendo, eu ia fazer uma palavra aqui muito ruim, a gente está tendo muitas e muitas notícias sobre isso. A gente está o tempo todo vendo notícias sobre isso. Com certeza, um momento a gente vai sonhar com uma água, a gente sendo inundado, alguma coisa assim. Quer dizer que isso é bom não, isso é uma realização de desejo para o inconsciente. O inconsciente só realizou o desejo. Qual é a realização do desejo? Imagens inconscientes que foram para a consciência. Pronto. A consciência aceitou. O inconsciente não quer saber da água. Ele não quer saber do... Vamos usar o que você trouxe. O inconsciente não quer saber do abuso. Ele quer saber do rosto embaçado. Aquela pessoa passou. Com o rosto embaçado, mas ela passou. Né? Então eu me realizei ali. Aí a gente vai dizer, trabalhar o inconsciente já está longe disso. Né? Já foi para outro lugar. Então, é nessa perspectiva que o sonho é uma realização de um desejo. É uma realização de um desejo inconsciente. Isso não tem nada a ver com a consciência. Porque aí as traduções e mais explicações da psicanálise nessas condições colocam o sujeito a acreditar. Uma pessoa que não entende de psicanálise, ela lê um trem desse e fala assim, então quer dizer que eu sonhei que eu transei com meu pai, que eu estou com esse desejo? Não, meu brother. Tem nada a ver isso. O desejo enquanto uma energia que foi descarregada. Quem vai elaborar ou não se isso é prazeroso ou desprazeroso é a consciência. No módulo 3, a gente vai chegar no texto da pulsão e nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, inclusive. Que é a pulsão e seus destinos. Que é isso, o inconsciente não quer saber por onde você vai realizar. Ele só quer que você realize. Né? Então, a gente pode entender que essa é uma máxima. Lacan também vai falar, né, que o inconsciente, o sonho não é uma representação de desejo. Não é uma representação de desejo. Não é uma realização, né, de um desejo. Lacan vai dizer isso, mas é por outras vias. Mas, para mim, é sim uma realização de um desejo inconsciente. Não se trata de outra coisa. Gente, mais dúvidas? Perguntas? Sugestões? Eu vou, então, já preparar para a gente aqui, para o próximo. Nós vamos, então, para o próximo texto, que é o capítulo 3, que chama como? Vamos lá, o capítulo 3. Também é um texto, um texto de 20 páginas, 20, 30 páginas. Então é um texto grande, nós vamos para 2 textos, né? A deformação onírica e o sonho é a realização de um desejo. Né? Para a gente aprofundar, e aí a gente vai ter agora as provocações do próprio Freud, que são 2 textos, né? Deve dar umas 40 páginas, se eu não me engano, para daqui 15 dias. E a deformação onírica também será o nosso próximo texto, daqui 15 dias, que será dia 20. Certo, pessoas? Agradeço a presença de todos e todas. E a gente encontra no dia 20 e a gente vai conversando aqui. Leiam os textos,
né, assim, nessa perspectiva que eu estou dizendo de ler o texto, né, assim, cobrando, não, para que a gente possa, né, assim, trabalhar aqui com uma certa perspectiva, né, para a gente pode conversar mais. E, mas não deu para ler o texto. Não deixa de ler. Não deixa de ler. Agora que já falamos do primeiro, do imã, porque é gostosinho, sabe? É um texto gostosinho, ensinando como é que se pensa um sonho, né? Como é que a gente destrincha esse sonho. Perfeito? Então, gente, beijo a todos e a todas e até mais. Combinado. Até mais. Até. Yuri pode desligar a gravação.